Desde maio de 2025, estamos acompanhando a história de algo extraordinário que aconteceu em Buga, uma cidade do Vale do Cauca, na Colômbia. Se você não se lembra, moradores relataram ter visto uma esfera prateada, realizando movimentos atípicos no céu, descendo em zigue-zague e iluminada por luzes coloridas, antes de pousar em uma área rural. O episódio foi registrado por moradores em vídeos amadores que rapidamente se espalharam nas redes. Então, quando a misteriosa esfera foi finalmente recuperada, descobriu-se que sua superfície externa era perfeitamente lisa e sem soldas aparentes. E símbolos curiosos estavam gravados no metal, mas não havia nada que identificasse o seu fabricante. Ainda mais inesperado foi o que encontraram ao abri-la, já que no seu interior repousavam 18 microesferas menores, dispostas ao redor de um núcleo central, descrito simplesmente como um chip pelos investigadores. A revelação de um artefato tão complexo em um campo colombiano levantou imediatamente questões. De onde veio? Quem o construiu? E o fenômeno logo ganhou o nome de Esfera de Buga e se tornou o epicentro de um enigma mundial. Assim que a esfera chegou às mãos do jornalista e ufólogo mexicano Jaime Maussan, ele e sua equipe científica se dedicaram a estudá-la minuciosamente. Em suas análises iniciais, detalharam a composição do objeto, que seria formado principalmente por ligas de alumínio, mas continha também zinco, cobre, ferro, magnésio, manganês e níquel em sua estrutura interna. Já no seu interior, encontraram-se centenas de finíssimas fibras ópticas de diferentes diâmetros, passadas por pequenos orifícios negros poliméricos dispostos em círculo, possivelmente funcionando como sensores integrados. Ainda mais intrigante foi a descoberta de um chip eletrônico embutido próximo ao polo norte geométrico da esfera, rodeado por inscrições de meias-luas e símbolos indecifráveis. Diante desses resultados, Maussan declarou em conferência que os achados foram surpreendentes, sugerindo que a esfera pertencia a uma tecnologia totalmente desconhecida. E desde então, os cientistas não apenas analisaram a esfera quimicamente, mas também tentaram interagir com ela. Em um laboratório no Instituto Politécnico Nacional, o IPN do México, pesquisadores aplicaram ao objeto frequências eletromagnéticas específicas e registraram uma reação inesperada. A esfera passou a emitir sinais de rádio, com uma taxa de oscilação muito elevada, semelhante às usadas em telecomunicações, radar ou comunicações espaciais. Porém, apesar da alta frequência, a intensidade desses sinais era muito fraca, ou seja, era como se ele apenas sussurrasse. Relatos mais esotéricos falam que essas emissões surgiam e desapareciam de forma abrupta, cessavam e depois retornavam, sem padrão, levantando hipóteses sobre ativação remota ou um sistema interno autoativo. O que é considerado estranho porque um objeto comum não faria isso espontaneamente. A hipótese mais ousada é que a esfera seria algum tipo de transmissor ou dispositivo inteligente, ou ainda um fragmento de uma tecnologia mais avançada. Um dos jornalistas presentes explicou que as frequências são altas, mas a potência é baixa, o que em tese permitiria a comunicação com o exterior quando o artefato era excitável por essas estímulos. Paralelamente, algumas pessoas afirmaram ter experimentado estímulos sonoros. Algumas reportagens dizem que um ritual de cantos mantras foi tocado próximo à esfera, o que aparentemente a fez responder, emitindo um sinal em torno de 90,8 MHz. Se esses testes sonoros fossem verificados, indicariam que o objeto não é passivo, mas um transmissor-receptor, que apenas reage ao ambiente. Além disso, foi demonstrada uma transferência de energia entre a esfera de Buga e a esfera de Van de Graaff, em um experimento que nenhum outro artefato humano teria apresentado. A estática acumulada provocou reações instantâneas e a levitação de pequenas esferas de alumínio próximas ao artefato, sugerindo que a esfera de Buga poderia gerar suas próprias cargas elétricas para interagir com o ambiente, ou que atuou como um condutor de energia estática que, ao transferir carga sem conexão elétrica direta, possivelmente provocou a levitação em objetos leves. A equipe de Maussan descreveu isso como interação energética avançada sem conexão com a Terra. Ainda resultado desse teste utilizando campos eletromagnéticos gerados por uma esfera de Van de Graaff, também observavam outro comportamento inesperado. Pequenas esferas de alumínio começaram a levitar próximas ao artefato. Houve relatos que também indicaram que a esfera tenha mudado sua dureza quando exposta a esses campos magnéticos, sendo que em um dos experimentos sua dureza caiu de cerca de 300 Hb para 58 Hb, sob a ação de um ímã de 6.000 Gauss, algo nunca visto em ligas convencionais de alumínio. Simultaneamente, houve oscilações na temperatura interna de 24 graus para até 33, em ambiente com temperatura controlada.
reforçando a ideia de atividade interna. Essas reações levantam pontos de debate importantes. Caso confirmadas por outros testes, indicarão comportamento inteligente ou autônomo, um sistema ativo que não se comporta como um material inerte conhecido. Por outro lado, críticos apontam que essas observações carecem de documentação rigorosa e verificação independente. Até o momento não foram publicados protocolos metodológicos completos, nem dados brutos dos experimentos. Por isso, muitos cientistas pedem cautela antes de interpretar essas respostas como evidência de tecnologia extraterrestre. Além de que nenhum desses resultados teve validação oficial por instituições independentes, ou seja, não existe a confirmação formal desses achados, nem declarações de agências colombianas sobre a custódia ou origem do objeto. Cientistas e autoridades em geral mantêm cautela. Afinal, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Enquanto isso, o caso alimenta debates acalorados. Entusiastas veem na esfera um contato ou tecnologia extraterrestre, enquanto céticos pedem senso crítico. De fato, analistas técnicos lembram que objetos similares já caíram em outros países e acabaram sendo explicados de forma muito mais simples do que se esperava. Um site especializado em notícias aeroespaciais aponta que a estrutura metálica da esfera, com válvulas, costuras soldadas e componentes industriais claros, é exatamente compatível com tanques de combustível pressurizado usados em satélites e estágios de foguetes. Além disso, não foram encontrados materiais exóticos, isótopos anômalos, nem tecnologia desconhecida em sua composição. Segundo esses críticos, seu desenho corresponde a partes já catalogadas pela NASA e ESA. As mesmas análises ressaltam que a trajetória de queda da esfera se assemelha ao de lixo espacial desintegrado na reentrada, típico de fragmentos orbitais que atingem áreas rurais sem grandes explosões. Esses antecedentes, México, Brasil, Vietnã, Austrália e Peru, registraram casos análogos em anos anteriores, o que reforça a hipótese de que a esfera de Buga pode não passar de mais um tanque pressurizado reentrando. Mesmo assim, Jaime Maussan segue impressionado com o comportamento do artefato. Em entrevistas, ele destacou que testemunhas disseram ter visto a esfera tocar brevemente cabos de alta tensão de 10.000 volts sem perder a levitação, algo inexplicável pelas leis normais da física. E ele ainda enfatiza que dentro do objeto foram encontrados avanços científicos e tecnológicos, tão numerosos que o levam a crer que a origem dessa esfera não é daqui. Em outras palavras, ele reforça a ideia de que estamos lidando com algo além do que a engenharia humana atual pode explicar. Em resumo, a esfera de Buga teria respondido a estímulos físicos com reações incomuns. Levitações geradas por campos eletrostáticos, mudanças dramáticas na dureza, variação térmicas anômalas e emissões intermitentes de rádio de alta frequência. Esses fenômenos, se confirmados, apontam para um objeto tecnologicamente ativo, mas ainda envolto em um véu de mistério que exige verificação científica independente para ser compreendido plenamente. Enquanto pesquisas adicionais são realizadas, a esfera segue guardada em laboratório, atrás de medidas de segurança à espera de novas análises. E a cada novo dado divulgado, cresce a expectativa. Será que a esfera de Buga é um mensageiro de um outro mundo? Ou apenas mais um artefato humano reenviado à Terra? Quem sabe? Se souber, diz aí pra gente. Até a próxima.